Então vamos começar discutindo de que maneira é possível encontrar uma solução formal para a equação de movimento de uma variável dinâmica U, que só dependa dos Qs e Ps, portanto não dependa explicitamente do tempo, no caso em que a hamiltoniana também não depende explicitamente do tempo. É uma função só dos Qs e Ps. Vamos tentar encontrar uma solução para U, ou seja, U num instante t qualquer, supondo que o valor de U num instante inicial seja conhecido. A ideia aqui é extremamente simples. Comecemos com a derivada de U em relação ao tempo. Lembrem-se de que variável dinâmica é simplesmente uma função qualquer das coordenadas, momentos e do tempo. Nós vimos que para uma variável dinâmica qualquer, a derivada total em relação ao tempo é dada por isso aqui. Com a nossa hipótese de que U não depende explicitamente do tempo, isso se reduz simplesmente ao parêntese Poisson de U com H. Portanto, a derivada de U em relação ao tempo, num certo instante inicial que escolheremos t igual a zero, é simplesmente o parêntese de Poisson de U com H calculado no instante t igual a zero. Nós vamos passar a abreviar por essa notação aqui, ó. Mas se nós calcularmos a derivada segunda de U em relação ao tempo, d2U dt2 é a derivada de du dt, mas du dt é o parêntese Poisson de U com H. Como U e H não dependem explicitamente do tempo, esse parêntese Poisson não depende explicitamente do tempo. Então nós podemos usar esta mesma equação aqui, pondo no lugar de U o parêntese Poisson de U com H. Então isso aqui será o parêntese de Poisson com H do parêntese de Poisson de U com H. Donde a segunda derivada em t igual a zero é o parêntese Poisson com H do parêntese Poisson de U com H calculado no instante t igual a zero. Por indução, vê-se que a derivada de ordem n de U em relação ao tempo calculada em t igual a zero vai ser isso aqui, ó. Aqui há n parênteses. Isso calculado em zero, em t igual a zero. Ou seja, essas derivadas são obtidas calculando sucessivamente os parênteses Poisson de U com H. Calcula-se o parêntese Poisson de U com H, se obtém a primeira derivada. Isto, se calcularmos o parêntese Poisson disto com H, dá a segunda derivada. Se este resultado, com esse resultado, nós calcularmos o parêntese Poisson de novo com H, dá a terceira derivada, e assim por diante. Portanto, se a função U pode ser expressa como uma série de potências de t em torno de t igual a zero, se U possui uma série de Taylor em torno de t igual a zero, U no instante t é dado por U
no instante t igual a zero, mais t vezes a primeira derivada calculada em zero, então mais t, parêntese poisson de u com h, calculada em zero, mais t2 sobre 2 fatorial, a segunda derivada em zero, e assim por diante. Essa expressão aqui dá u de t se nós conhecermos o seu valor de t igual a zero, desde que u possa ser representado por uma série de Taylor em torno de t igual a zero. Tá bom? Essa expressão aqui, né, pode ser considerada como uma realização explícita da transformação canônica que leva os valores da variável dinâmica no instante inicial zero até os seus valores num instante t qualquer. Essa transformação canônica, como nós vimos, é gerada pela Hamiltoniana do sistema. Reparem que se nós considerássemos apenas uma transformação canônica infinitesimal, ou seja, se esse t aqui fosse infinitesimal, nós poderíamos ignorar os termos seguintes e essa expressão daria exatamente o epsilon sendo o parâmetro da transformação, no caso, o pequeno valor de t, né, daria exatamente o resultado que nós já conhecemos. Nós vimos que a variação de uma variável dinâmica qualquer sob uma transformação canônica infinitesimal, como uma função geradora g, é isso aqui, ó. Então, u menos u zero é exatamente a variação do u numa transformação infinitesimal. No caso, a transformação infinitesimal é gerada pela Hamiltoniana, que gera a evolução dinâmica do sistema. Isso aqui é a expressão no caso de uma transformação canônica finita que leva o estado do sistema no instante zero até o seu estado no instante t posterior, com t finito. Num caso específico, né, num problema específico, três coisas podem acontecer. Talvez seja possível somar esta série para obter explicitamente a função u de t. Ou esta série, em alguns casos especiais, pode ser tal que, a partir de um certo coeficiente, a partir de uma certa potência de t, todos os coeficientes sejam zero, ou seja, essa série infinita degenera num polinômio. E aí nós temos uma expressão finita para o u de t. Na maioria dos casos, essa série não se consegue somar em termos de funções conhecidas. Tá bom? Eu vou dar um exemplo muito simples em que é possível somar a série, porque na verdade não se trata de uma série, a partir de um certo coeficiente, todos os coeficientes são nulos. Então, essa série degenera num polinômio. O exemplo é o seguinte: é uma partícula em uma dimensão sujeita a uma força constante. Isso aqui é T mais V, onde a energia potencial associada a uma força constante é menos Fx. Essa Hamiltoniana não depende explicitamente do tempo, então se enquadra no caso considerado. E vamos tomar U como sendo a própria coordenada de posição. Repare o seguinte, uma observação. Às vezes nós podemos identificar a série com a série de potências de alguma função conhecida, dependendo da variável dinâmica escolhida. Para uma certa variável dinâmica, por exemplo, pode ser difícil somar essa série ou não se consegue associar essa série a nenhuma função conhecida. Mas em outros casos, com escolhas diferentes de variável dinâmica, pode acontecer dessa série
ser a série de alguma função elementar, conhecida, ou pode até acontecer de a série degenerar num polinômio. Isso depende da variável dinâmica escolhida, tá? No caso aqui, vamos tomar como variável dinâmica a própria posição da partícula sujeita a essa força constante. Então vamos lá. Ó. Vamos calcular os parênteses de Poisson. O parêntese Poisson de x com h parêntese Poisson de x com x dá zero. Então só vai haver contribuição do termo P2 sobre 2m. Então isso aqui é 1 sobre 2m, parêntese Poisson de x com P2. Como já vimos mais de uma vez, isso aqui é 2p parêntese Poisson de x com P. Então isso aqui é 2p parêntese Poisson de x com P. O parêntese Poisson de x com P é igual a 1. Então isso aqui dá P sobre M. Vamos calcular o segundo parêntese Poisson. Como já temos o resultado do primeiro, isto aqui é parêntese Poisson de P sobre M com H. Isso aqui é 1 sobre M. Parêntese Poisson de P com P dá zero. P com X é que não é zero. Então teremos um fator menos F, parêntese Poisson de P com X. Isso aqui é menos 1. Isso aqui é F sobre M. Reparem, o segundo parêntese de Poisson sucessivo é igual a uma constante. Portanto, o que se pode dizer sobre os parênteses de Poisson seguintes? São todos nulos. O próximo parêntese de Poisson disto aqui, com H, é o parêntese de Poisson de uma constante com H, que é zero. Tá? Então, os demais, isso aqui é constante. Os demais parênteses de Poisson são zero. Portanto, a solução da equação de movimento para x é dada pela soma dos três primeiros termos. Todos os demais são nulos. Então nós ficamos com x igual a x0 mais o parêntese Poisson de u com h, ou de x com h no caso, né? Calculado em t igual a zero é P0 sobre m, onde P0 é o valor inicial do momento. Isso aqui vezes t. E o valor disso aqui em t igual a zero é isso mesmo, porque isso aqui é constante. Então, mais F sobre mt. 2 sobre 2. Alguma surpresa aqui? Nenhuma, né? Isso aqui é x igual a x0 mais v0t mais 1 meio de at2. F sobre m é a aceleração constante sobre a partícula, tá? É óbvio que isso aqui é um caso extremamente simples, mas há muitos casos interessantes em que se consegue resolver, somar esta série, né? E obter, numa forma analítica fechada, as variáveis dinâmicas de interesse como função do tempo. Então, este aqui é o resultado geral que dá uma variável dinâmica qualquer em função do tempo, expressa na forma de uma série de potências, cujos coeficientes são parênteses de Poisson sucessivos. Isso no caso em que tanto a hamiltoniana quanto a variável dinâmica de interesse não dependem explicitamente do tempo. Quando depende explicitamente do tempo, aí nós perdemos a elegância que essa equação aqui apresenta, tá? Aí fica uma coisa bem mais complicada